Estamos começando mais um Bom Dia Mercado, sejam todos muito bem-vindos. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa quinta-feira, dia 16 de fevereiro. Espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Se inscreve nesse canal para ajudar a gente a continuar crescendo aqui no YouTube e não se esquece das grandes probabilidades no final do vídeo. Nessa quinta-feira nós temos o início dos playoffs da Europa League e da Conference League. Infelizmente, vou fazer alguns parênteses aqui antes de a gente começar no vídeo. Infelizmente, a UEFA coloca todos os jogos de Conference e Europa League na quinta-feira. Isso é muita sacanagem, mas infelizmente é o que ela faz. Deixa eu te explicar como que funciona, você já deve saber, mas para quem não sabe, nem todo mundo sabe, então vamos lá. Funciona o seguinte, são 3 categorias então de competição, Champions League, Europa League e Conference League. Quem cai da Liga dos Campeões, que fica ali naquela terceira colocação, vai para um playoff. No caso aqui na nossa tela a gente tem um Ajax. Lembra do Ajax? Rangers, Liverpool e Napoli. O Ajax ficou em terceiro, na frente do Rangers, e caiu de divisão para a Europa League. Mas ele não vai direto para oitavas de final. Ele vai enfrentar uma equipe da Europa League que ficou em segundo colocado do grupo. Houve um sorteio, pega-se os segundos colocados e sorteia com a galera que desceu da Champions League. E aí eles se enfrentam num playoff para saber quem vai para as oitavas de final enfrentar os primeiros colocados de grupos da Europa League. Então, de Ajax, que veio da Champions, e União Berlim, que foi segundo colocado, sai um adversário para um primeiro colocado da Europa League, que obviamente esse confronto ainda vai ser sorteado. A mesma coisa vale para a Europa League. Vou utilizar aqui Lazio e Cluj para exemplificar. A Lazio era um time da Europa League e ela ficou na terceira colocação da Europa League. O que aconteceu com a Lazio? Ela desceu de divisão e ela vai enfrentar o segundo colocado de um grupo da Conference League. Houve o sorteio entre quem desceu da Europa League com os segundos colocados e aí saiu Lazio e Cluj. Ou seja, o Cluj foi segundo colocado da Conference e a Lazio foi rebaixada da Europa League. O vencedor desse confronto enfrenta um primeiro colocado da Conference League. Obviamente depois vai ser sorteado esse confronto. Então não é difícil. Os terceiros colocados da Champions enfrentam os segundos colocados de grupo da Europa League. Os terceiros colocados da Europa League enfrentam os segundos colocados de grupo da Conference League num chamado playoff antes das oitavas de final. Rapidinho só pra gente matar, tá bom? Então vamos começar aqui com Ajax e União Berlim. O Ajax melhorou muito no campeonato da Holanda, não perde há 10 partidas, já tá começando a brigar pela liderança e o União Berlim fez uma virada impressionante para cima do Leipzig, lá na casa do Leipzig. Se eu não me engano, o Leipzig era um dos últimos invictos dentro de casa da Bundesliga 1 e o União Berlim conseguiu tirar essa invencibilidade. Então temos que ter muito respeito aqui pelo União Berlim. Confronto bem difícil. O Ajax saiu na frente em casa 60% das vezes. Eu vou utilizar dados da Eredivisie e da Bundesliga. O Ajax saiu na frente em 60% das vezes dentro de casa, 10% falhou em marcar, ficou 30% dos jogos sem sofrer gol. O União Berlim não sai na frente com tanta frequência fora de casa, falhou mais em marcar e ficou mais jogos sem sofrer. Defesas com bastante diferença, ataque com ainda mais diferença. O Ajax leva vantagem no primeiro tempo, costuma jogar melhor, mas tem um número de derrota relativamente alto para um time tão forte. 12 gols marcados, 4 gols sofridos. O União Berlim não vence tanto, tem um número de derrota alto, tem um número de gols sofridos muito alto. E esse primeiro tempo aqui pode complicar bastante a vida do União. No segundo tempo, o União Berlim melhora demais, passa a fazer bem mais gols, reduz muito o número de derrota e aumenta também consideravelmente o número de vitória. O Ajax faz aquela manutenção básica do desempenho do primeiro tempo, mas aumenta um pouquinho no número de gols marcados. Particularmente falando, eu considero essa odd do Ajax justa, porque é um time de maior experiência que o União Berlim nas competições europeias, mas o União Berlim se classificou num grupo muito difícil, que tinha o Saint-Gilloise, que tinha o Braga, e o União Berlim conseguiu a classificação, e eu não duvido mais do União. O União era uma surpresa na temporada passada, hoje eu já não considero mais. Hoje o União Berlim é um time sólido, que faz boas contratações, renova com os jogadores que tem que renovar, busca jogadores que estão se destacando na segunda divisão, como é o caso do Sven Mitchell, que veio do Paderborn, como é o caso do Kevin Behrens, que veio do Sandhausen, que foi renovado o contrato deles. Então, eu acredito que o União Berlim é um time que hoje precisa ser muito mais respeitado e não é mais um time só de destaque momentâneo. Tá? Por isso, eu acho sim que o Ajax pode acabar tendo problema por aqui. Se você é trader, por mais que eu acredite que o União Berlim pode complicar a vida do Ajax, tudo vai depender do comportamento. Se o União Berlim se comportar de uma maneira muito defensiva, querendo levar esse jogo para a Alemanha, dando a posse de bola para o Ajax e não contra-atacando,
Aí, provavelmente, eu quero trabalhar contra a União Berlim. Agora, a União Berlim é um time veloz e reativo e muito bom na bola aérea. Se a União Berlim não se comportar só lá atrás, marcar pressão o Ajax, porque a União Berlim sabe marcar pressão. Não é um time que joga tanto com a bola, mas também não é um time que recua tanto para defender. É um time que consegue marcar a pressão na saída da bola e consegue dificultar muito o jogo do adversário. Se fizer isso, aí a gente pode ter sim momentos de correção do Ajax. Mas, de novo, muito cuidado com as bolas paradas. O União Berlim também é um time que tem mostrado muita força na recuperação de resultado. Se você é Panther, eu olharia para duas situações aqui. Primeiro, o empate anula do Ajax. Dentro de casa é muito forte o Ajax, o apoio da torcida. Eu acho que talvez a falta de experiência em competições europeias do União Berlim pode custar aqui alguma coisa. Eu trabalharia e olharia para esse empate anula do Ajax. Acho que o Ajax, perder esse jogo para o Ajax aqui seria bastante vergonhoso, apesar de não ter feito uma campanha boa na fase de grupos da Champions. Outra situação, gols no HT. O Ajax é um time de muita intensidade no início do jogo, que sai bastante na frente. E o União Berlim é um time também que tem sofrido muito gol no primeiro tempo. Inclusive, nos últimos jogos da Alemanha, ele tem sofrido primeiro no primeiro tempo para depois buscar recuperação no segundo. Então, trabalhar com situação para gol no primeiro tempo, pelo menos um, acho interessante. Outra situação que eu acho interessante, ambas marcam. Acho plenamente possível que o União Berlim consiga marcar aqui também. Mas se você quiser uma situação mais segura, talvez com uma odd um pouco mais baixa, trabalhar um over 1,5. Só para finalizar, se essa odd do Ajax estivesse um pouco mais baixa, eu diria aqui que o favorito poderia se complicar. Mas como o mercado já entendeu que o União Berlim é um time de chegada também, aqui eu acho que a odd está bem justa. Às 14h45 nós temos também um confronto entre o Barcelona, que desceu de divisão na Liga dos Campeões, contra o Manchester United, que ficou em segundo lugar na Europa League. Então, de novo, é uma disputa entre um time rebaixado de divisão contra um segundo colocado. Um playoff antes das oitavas de final da Europa League. O Barcelona é um time que vem se destacando principalmente defensivamente na Espanha. Como melhorou o Barcelona defensivamente esse ano? Impressionante. O Barcelona praticamente é um time que não toma gol. Se eu buscar os últimos jogos do Barça, 1-0 no Villarreal, 3-0 no Sevilha, 2-1 com o Betis, 1-0 com o Girona, 1-0, 1-0, 5-0, 3-1. É muito difícil o Barcelona tomar gol. E a característica do time do Barcelona com o Xavi é a posse de bola. E vai enfrentar um time do United que hoje, a grande dúvida para mim é, o United, um time inglês, vai levar a competição da Europa League a sério? Não é fácil de ter essa resposta, porque o United pode ir para a Champions via campeonato inglês, está na terceira colocação hoje em dia, pode até disputar o título, mas não necessariamente os times ingleses costumam dar tanta importância para competições de segundo escalão da Europa, como a Conference e a Europa League. Tanto é que o outro grande concorrente do United, se ele passar pelo Barcelona, seria o Arsenal na Europa League também, mas o Arsenal usou várias vezes o time reserva durante a fase de grupos. Então, é bem difícil de ter essa resposta. Qual o time do United que vai disputar esse playoff? Qual é a intensidade? Se for os titulares, qual é a intensidade que eles vão colocar em campo? A mesma coisa para o Barça. O Barça é um time que está acostumado com a Liga dos Campeões. Quão importante vai ser essa Europa League para o Barcelona? Se passar, ele junto com o Arsenal também são os grandes favoritos talvez para vencer a competição. Quem levar a sério, obviamente. Então, por si só já é um confronto muito difícil e são características de times e treinadores que se somam, porque o Barcelona gosta da bola e o United joga um jogo mais reativo com o Ten Hag. Vai ser um jogo bem interessante. Utilizando os dados da La Liga contra os dados da Premier League, o Barcelona saiu na frente em 90% das situações dentro de casa, falhou em marcar em apenas 10%. E olha isso, que incrível, 90% dos jogos ele não sofre gol. Ele só tomou gol em um jogo e foi um gol. Impressionante. O United ainda tem números daquela fase ruim no início do trabalho do Ten Hag, naquela troca de treinador. Foi o primeiro a marcar em quase 60%, é um número alto, falha pouco em marcar, mas acaba sofrendo gol com mais frequência. Pela quantidade mínima de gols que o Barcelona toma, comparado ao que o United já tomou, a gente tem uma maior discrepância aqui realmente no poderio defensivo. O Barcelona faz um primeiro tempo muito bom, com nenhum gol sofrido, nenhuma derrota, 70% de vitória. O United não tem um primeiro tempo tão sólido, tem poucas vitórias, número de derrota mais alto e número de gols sofridos bem alto. No segundo tempo eu tenho um pouco de queda de rendimento do Barcelona, reduz-se o número de vitória, aumenta um pouquinho o número de derrota e reduz um pouco o número de gols marcados. O United continua tendo bastante dificuldade. Então, considerando aqui que a gente pode ter os dois times focados nessa competição, eu imagino um Barcelona com a bola, o United jogando de maneira reativa. Isso considerando que os dois times vão jogar de maneira coerente. Tá? Eu não posso chegar aqui e falar, vamos trabalhar contra o Barcelona porque o Barcelona vai levar a competição ao banho-maria. Eu não sei, a gente só vai ter essa resposta no live, principalmente você que é trader assim como eu. Então, se tudo der certo, pode ser um jogo para se trabalhar contra o Manchester United se
o Barcelona conseguir neutralizar os contra-ataques. E aqui é um perigo muito grande, porque o United é um time de escalão maior, comparado com os times que o Barcelona vem enfrentando na La Liga, provavelmente vai oferecer ao Barcelona muito mais perigo do que esses times vêm oferecendo. Mas o Barcelona tem tido uma defesa muito sólida. Então, se o Barcelona conseguir neutralizar esses contra-ataques do United, quero estar contra o time do United aqui em situações de superioridade do Barça. Não conseguiu neutralizar? Tá tendo muito espaço para correr com o Rashford, com o Antony? Tô fora do mercado. Se você é Panther, olharia com carinho para esse empate anula do Barcelona se ele realmente entrar com muita vontade nesse jogo. Porque eu tenho mais tendência de achar que o Barcelona pode levar a Europa League a sério do que o United. Pô, o United está brigando por Champions na Premier League. O United está brigando por título na Premier League. Não sei se ele vai levar tão a sério assim a Europa League, ainda mais um playoff. Então, eu olharia para o empate anula do Barça, mas em relação a gols, eu não gosto de tantos gols por aqui. Acho que é um jogo para um under 3,5, principalmente se o United não tiver com tanta vontade de jogar. O Barcelona não tem tomado tantos gols e também não tem feito tantos assim, tem sido bem econômico. Então, se o United conseguir não tomar tantos gols e tiver dificuldade de marcar contra o Barcelona, provavelmente a gente vai ter um jogo aqui com menos de 4 gols, tá? Então, a minha ideia é trabalhar ou um under 3,5 ou um empate anula do Barcelona. Às 17 horas nós temos a Lazio, que caiu de divisão contra o Cluj, que ficou em segundo colocado na Conference League. Aqui a gente já tem um cenário um pouco mais complicado, porque a Conference League é uma competição nova. A Roma foi a primeira campeã. A gente não sabe o quanto a Lazio vai dar importância para essa competição. É muito difícil. A gente teve, olha, por exemplo, a gente teve incidência do Tottenham participar da Conference League no ano passado, e por conta daquelas situações todas de pandemia, o Tottenham não mandou a equipe para disputar o confronto e foi eliminada, foi removida da competição. Então a Conference ainda é uma competição que está começando. Talvez lá na frente os times falem, pô, eu tenho Conference League, você não tem. Hoje, não sei se é uma competição assim que o time de primeiro escalão da Itália, como é a Lazio hoje, né, tá ali entre as 5 primeiras no campeonato, se ela vai dar tanta importância. Por isso eu acho que essa odd é perigosa. Essa odd da Lazio é perigosa. Mas vamos considerar que a Lazio vai levar esse jogo a sério, né? Vamos dar esse benefício da dúvida ao time da Lazio. Vai pegar o Cluj, um dos líderes da Romênia. Time forte na Romênia, mas aqui a gente tem uma diferença grande de patamar. Vou fazer uma análise aqui utilizando dados da Série A e dados do campeonato romeno. A Lazio saiu na frente 75% das vezes, falhou em marcar poucas vezes e ficou quase 50% dos jogos sem sofrer gol, um bom ataque, uma defesa relativamente sólida, né? Uma média de um gol por jogo. O Cluj, fora de casa na Romênia, tem números excelentes, falha pouco em marcar, também fica quase 50% dos jogos sem sofrer. Boa defesa, bom ataque. A Lazio tem um primeiro tempo relativamente melhor, mas a segunda etapa, apesar da Lazio marcar mais gols e vencer um pouco mais, também é uma segunda etapa onde a Lazio perde muito. E esse tipo de informação tem sido muito relevante na Itália, porque a Lazio é um time que vem tendo alguns apagões. E isso aí, dentro de uma competição da Conference League, que a Lazio pode não estar tão interessada, pode ser perigoso. Quer ver? Quais são os próximos jogos da Lazio? Vamos dar uma olhada aqui. Depois desse confronto. Fora de casa contra a Salernitana, dentro de casa contra a Sampdoria. Duas equipes que, se vencer, colocariam a Lazio ainda mais perto de uma Champions League via Série A. Então, vamos tomar cuidado com a Lazio, principalmente em alguns momentos do jogo onde essa desconcentração pode acontecer. Se você é trader, pelo fato de a gente ter aqui uma prateleira diferente, né, um patamar diferente das equipes, por mais que o Cluj seja um excelente time da Romênia, eu acredito que a Lazio é mais time. O que eu preciso saber para me movimentar dentro do mercado? Se a Lazio está interessada. Isso aí, com 5 minutos de jogo, você já consegue ter essa resposta. Se a Lazio colocar o Cluj para trás, envolver o time do Cluj com bons passes, como vem acontecendo, e principalmente tiver com um time minimamente titular, dá para tentar buscar esse back Lazio nesses momentos de superioridade. A Lazio colocou jogadores alternativos. A Lazio não está tendo posse de bola, está preferindo jogar de maneira reativa. Eu estou fora desse back. Se você é Panther, eu não olharia para esse back Lazio no HT. Eu sei que tem muita gente que gosta de ver uma odd baixa e já procurar logo uma vitória no primeiro tempo. O Cluj não faz primeiros tempos ruins e a Lazio pode não estar tão interessada assim. Quando que eu te indico olhar para o primeiro tempo da Lazio? Assistindo os primeiros minutos e verificando. O Cluj está tendo dificuldade de marcar, a Lazio tem a bola, impõe o seu jogo, está com os titulares e penetra na área do Cluj? Sim, então aí sim, talvez pegar essa vitória da Lazio no primeiro tempo. Em relação a gols, gosto de pensar no cenário para 2 gols por aqui, porque se a Lazio não tiver interessado, o Cluj vai querer fazer resultado fora de casa para tentar decidir em casa, e se a Lazio tiver interessada, meu amigo, aí o Cluj está realmente enrolado. E vamos lembrar
que na fase de grupos da Europa League, que foi aonde a Lazio foi rebaixada, ela tomou vários cacetes, inclusive tomou bastante gol dentro de casa. Às 17 horas também nós temos o confronto entre Juventus e Nantes. A Juventus desceu de divisão, grupo entre PSG, Maccabi Haifa e Benfica. A Juventus não conseguiu classificar e desceu para a segunda divisão da Europa, na Europa League, disputando um playoff com o Nantes, que ficou ali em segundo lugar da competição na fase de grupo. Aqui eu já tenho um cenário diferente da Lazio. Pô, Theo, mas também é um time italiano. Então você também vai dizer que não sabe se a Juventus vai levar a sério. Porém, lembra que a Juventus perdeu 20 pontos na Série A italiana por conta de todo aquele escândalo? Pois é. Isso provavelmente, por mais que a Juventus dê uma arrancada no final, isso provavelmente vai fazer com que a Juventus não consiga vaga na Champions League. Não é impossível, nada é impossível, mas é muito difícil. Com isso, sobra para a Juventus uma oportunidade de tentar brigar pela Europa League, seria um título interessante e daria vaga para a Juventus para a próxima Liga dos Campeões, certo? E vai enfrentar um time que não é tão forte na França, vem tendo bons resultados, não perdeu nos últimos 9 jogos, mas, mesmo assim, é uma prateleira diferente, tá bom? 1,40 é hoje da Juve. Dentro de casa, na Itália, a Juventus saiu na frente em 75% das vezes, tem uma defesa muito sólida, não sofreu gol em 70% dos jogos e falhou em marcar em apenas 8, e teve o retorno do Chiesa e do Dusan Vlahovic. O Nantes não sai na frente com frequência, falha bastante em marcar, mas fica relativamente bastante jogo sem sofrer gol. Muita diferença no ataque, nem tanta diferença assim na defesa. A Juventus é bem melhor no primeiro e no segundo tempo, mantendo esse 67% de vitória tanto na primeira quanto na segunda etapa. A Juventus se destaca um pouquinho mais no segundo tempo, marcando um pouco mais de gols, e o Nantes acaba tendo um segundo tempo pior, onde ele acaba sofrendo mais gols, apesar de marcar também mais gols. Se você é trader, eu viria para esse jogo para só confirmar essa informação. Será que o Theo tá viajando na maionese? Será que a Juventus vai largar de mão essa competição da Europa League? Por mais que a Juve tenha expectativa e esperança de recuperar esses pontos via justiça, eu acho que valeria muito a pena levar essa competição a sério. Com isso, eu venho para esse jogo para tentar buscar esse back Juventus, porque eu imagino que o Nantes pode jogar de uma maneira mais defensiva. E com o retorno agora do Dusan Vlahovic e do Chiesa, por mais que a gente tenha a lesão aqui do Milik, eu acho que a gente pode ter sim uma Juventus oferecendo mais superioridade, que pelo amor de Deus, né? Se você não conseguir se impor para cima do Nantes, aí tem que fechar as portas. Então eu venho para tentar buscar esses momentos de superioridade para estar a favor da Juve. Se você é Panther, gosto de pensar numa vitória da Juventus nos 90 minutos, porque por mais que a Juventus esteja numa prateleira diferente, o Nantes pode tentar se defender, pode tentar se fechar lá atrás e pode dificultar um pouco a vida da Juventus, mas eu vejo a Juventus vencendo esse jogo. Acho provável que a Juventus vença, mas eu prefiro trabalhar com essa vitória nos 90 minutos e não no HT. Em relação a gols, por mais que eu tenha um over HT da Juve em 7 das últimas 10, eu também tenho o under 3,5 em 8 em 10 da Juventus e em 10 de 10 do Nantes. São níveis de enfrentamentos diferentes, mas eu imagino que a Juventus não tem time aqui para ficar goleando o tempo todo, por mais que o Vlahovic tenha feito milagre em algumas situações, e o Nantes não é um time que tem tomado tantos gols assim. Por isso, se quiser explorar gols por aqui, vai no máximo com 2, vai na maciota, mas talvez se o Nantes conseguir aplicar uma boa defesa, o valor esteja mais pro lado do under. Então, trabalhar também com um cenário de under 3,5 não é ruim. Ainda às 17 horas nós temos o Sporting, que desceu de divisão da Liga dos Campeões, grupo com Tottenham, Marselha e Frankfurt, contra o Midtjylland, que ficou em segundo lugar na Europa League e vai disputar esse playoff. 1,36 é a odd do Sport. O Sport perdeu o clássico contra o Porto por 2-1 dentro de casa e, apesar de estar fazendo uma boa campanha em casa, tem essas duas derrotas para o Porto, uma na Liga e uma na Copa. E o Midtjylland é o 7º colocado na Dinamarca, não vem fazendo uma boa temporada como fez nos últimos jogos. O Midtjylland não tem conseguido vencer e fora de casa uma vitória apenas aqui. Provavelmente esse jogo deve ser algum tipo de amistoso, tá? Então tá tendo muita dificuldade, ainda não conseguiu vencer nesse ano, inclusive não jogou partidas oficiais fora de casa esse ano, tá até parado por um tempo, tá? Então acho que esse favoritismo do Sport, ele se confirma. O Sporting saiu na frente em casa 70% dos jogos, lembrando, confrontos de Liga de Portugal, né? Primeira Liga de Portugal contra a Liga dinamarquesa. Falhou pouco em marcar e ficou metade dos jogos sem sofrer gol. O Midtjylland também sai na frente com muita frequência, também falha pouco e também ficou quase 40% dos jogos sem sofrer. Boas defesas, bons ataques, o ataque do Sporting leva mais vantagem. Primeiro tempo do Sporting é melhor, mais vitória, menos derrota, mais gols marcados e apenas um gol sofrido. O Midtjylland tem conseguido quase 40% fora de casa no primeiro tempo, mas é um time que perde mais e toma mais gols. No segundo tempo, o Sporting mantém
praticamente os mesmos números, só que aumenta um pouco o número de derrota e o número de gols sofridos. Já o Midtjylland melhora o número de vitória, mantém o número de derrota, mas acaba marcando um pouco menos de gols. Se você é trader, eu viria para esse jogo com uma expectativa de trabalhar esse back sport em alguns momentos do jogo, mas eu preciso de um esporte interessado em jogar essa competição, que eu imagino que seja isso que vai acontecer, os titulares em campo e um esporte com a bola empurrando o Midtjylland para trás. O Midtjylland não pode, em hipótese alguma, estar saindo em velocidade. O time traz sueiro e muito veloz. Se isso estiver acontecendo, se o Midtjylland estiver saindo em velocidade, eu estou fora desse back. Caso contrário, o esporte dominante para mim, é buscar essas situações de back sport, afinal de contas o Midtjylland está sem jogar há algum tempo. Se você é Panther, também prefiro olhar para essa vitória do Sporting no tempo normal, nos 90 minutos, do que pensar no HT, a não ser que você assista os primeiros minutos e veja um Sporting avassalador. Aí é diferente. Eu prefiro trabalhar com essa vitória nos 90 minutos, porque o Sport perder para um time que não tem jogado tanto esses últimos jogos, que está parado desde 2022, é mais complicado. O Sport já está num giro, numa rotação muito maior. Então, se ele colocar intensidade, dá para a gente buscar essa vitória por aqui. E eu gosto de um cenário para pelo menos 2 gols. Por último, e não menos importante, às 21h30, um derby Corinthians e Palmeiras, maior derby da capital paulista, acho eu. Hoje em dia, uma rivalidade brutal. Eu já morei em São Paulo e eu sei o quanto isso é absurdo, essa rivalidade. Nós temos aqui um confronto do Palmeiras, que, se eu não me engano, está invicto, né? Não perde há 9 partidas, e o Corinthians, que não vem fazendo um campeonato tão bom assim. Tá, nas últimas 2 partidas não conseguiu vencer, perdeu para o São Bernardo e perdeu para a Portuguesa, mas obviamente é o início da competição e quando o cenário de derby começa, a situação muda completamente. O que eu gosto para esse jogo? Eu não tenho estatísticas aqui, não estou coletando estatísticas do Paulistão, vou deixar para o Campeonato Brasileiro, mas eu gosto desse jogo de olhar o under 3,5. Nas últimas 5 partidas que a gente teve aqui, a gente teve o under 3,5. Eu acho que é uma boa opção ficar de olho nessa situação, porque geralmente são jogos muito, muito truncados. Nos jogos para gols dessa quinta-feira, nós temos o Braga, que desceu de divisão, acabou caindo da Europa League para a Conference League, enfrentando a Fiorentina. A Fiore não começou bem na Conference, num grupo que não era tão forte assim, mas os últimos 4 jogos do grupo ela conseguiu vencer. Não vai tão bem na Itália, mas eu acho que é um jogo com característica interessante para ambas marcam, para pelo menos 2 gols por aqui. Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, é um time que não fez uma partida oficial ainda em 2023. A gente consegue ver aqui que o último jogo oficial foi 11 de 2022. Então o Rennes está, na minha opinião, um pouco mais preparado, mas são 2 equipes com um nível de agressividade em velocidade muito grande. Também acho que é um jogo bom para ficar de olho, pelo menos em 2 gols, e não duvido que a gente também possa ter um ambas marcam. E o Leverkusen contra o Mônaco. O Leverkusen está vivendo uma ótima fase com o Xabi Alonso na Alemanha, melhorou muito, principalmente depois da pausa de inverno, e o Mônaco está muito bem na França, inclusive com eliminação para cima do PSG. Não sei se foi essa Copa ou se foi um jogo de Liga, mas foi 3-1 para cima de um PSG. Nos jogos extras, nós temos na Arábia Saudita o Al-Ettifaq contra o Ittihad. O Ittihad é um time que está na vice-liderança agora da competição, empatado com o Al-Nassr do Cristiano Ronaldo, que joga na sexta-feira, se eu não me engano. Aí nós temos vários confrontos aqui de Europa League e Conference League que eu não selecionei por não conhecer tantas equipes. Temos o Karabag do Azerbaijão contra o Ghent da Bélgica. Temos o Trabzonspor da Turquia contra o Basel da Suíça. Temos o Bodoglin da Noruega contra o Lech Poznan da Polônia, aqui Conference League. Salzburg da Áustria enfrentando a Roma. Aqui é um jogo muito bom, tá? Daria para levar esse jogo lá para cima, mas o Salzburg também não fez tantas partidas, só fez uma partida oficial esse ano. A Roma está um pouco mais preparada, mas a Roma não costuma levar tanto essas competições a sério. Apesar de ser a atual campeã da Conference League, a Roma em vários momentos deixou para decidir em casa. Por isso que eu tenho minhas dúvidas nesse jogo da ida com a Roma. Temos o AEK Larnaca, que é do Chipre, contra o Dnipro, que é da Ucrânia. Sheriff Tiraspol da Moldávia. Teve recentemente na Liga dos Campeões, né, num grupo com o Real Madrid até, contra o Partizan da Sérvia. Ludogorets da Bulgária contra o Anderlecht da Bélgica. E o Sevilha da Espanha contra o PSV da Holanda. PSV muito bem encaixado, tá? O Sevilha melhorou agora com o Sampaoli, mas o PSV tá muito bem encaixado, acho que é um jogo duríssimo. No Rio de Janeiro, Vasco e Botafogo, clássico. Podemos esperar aqui um jogo bem disputado, bem duro. O Botafogo venceu o seu jogo, o Vasco precisa vencer, principalmente pensando numa vaga nos playoffs. E o Internacional contra o São José são as opções extras para essa quinta-feira. Muito obrigado pela companhia de vocês, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, se inscreve no canal, fica com Deus e até sexta-feira.